hay un tiempo de alabanza, hay un tiempo de adoración y hay un tiempo de alimentación. Amén. Y ahora llegamos al momento en que nos podemos alimentar y escuchar aquilo que Dios, a través del cielo, a través de su palabra, nos quiere decir esta noche. Amén. Amén. Así está mejor. Mas é para ele, não é para mim. Deixa ir. Tens que arranjar uma coisa para arrumar assim. Buenas noches a todos. ¿Y el micro? Ahí está. ¿No está así? ¿Lo tienen que agarrar? Es mejor. Aquí no. Vamos a orar. Amén. Señor, delante de ti, Señor, nos encontramos en esta noche, Dios mío. Dios, con necesidad en nuestro corazón, Dios mío. Só tú verdaderamente conoces o que hay, Señor, en el corazón de cada uno, Dios mío. Por eso, Señor, en esta noche, habla, Dios mío, consoante a necesidad, Señor, que hay en cada vida, Señor. Ven saciar la hambre y la sed que puedes estar, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Ven revelarte, Señor, a nuestra vida, Señor. Que tu Espíritu, Dios mío, tenha la libertad y autoridad en este lugar, na vida y en el corazón de cada uno, para que en esta noche, Señor, oh Dios, tú puedas ser glorificado, Señor. Usa mi vida, Dios mío. Límpiame, Señor. Quiero ser, Señor, un instrumento en tus manos, Señor. Por eso, Señor, te digo, Señor, eis-me aquí, Señor. Hace tu voluntad en esta noche, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Glória a Dios. Estaba aí atrás escuchando y me parecíais muy cansados. No se escuchaba las canciones. O se escuchaban pocas voces. Si estáis cansados, perdonad, pero yo así no sé, no me entero con eso. Tenéis más hora y media aquí ahora para escuchar. Amén. ¿Está bien? La comida ya está hecha, no hay que hacerla. Entonces, tenemos tiempo. Esta mañana estaba buscando a Dios, preparando la prédica, y me ha deparado con algo que no me había deparado hasta hoy. Que había dos versículos iguales en la Biblia. ¿Ustedes sabíais eso? ¿Sabíais, de verdad? En el Viejo y en el Nuevo, sí. ¿Ah? En el Viejo y en el Nuevo Testamento, sí. Se repiten. Dos versículos iguales. Sí. Están en Proverbios. Que se repiten. Y vamos... Será ese el tema de nuestra prédica de esta noche. Vamos a abrir en Proverbios 14, 12 y después en Proverbios 16, 25. 14, 12 Proverbios. É um versículo que todos nós habíamos escuchado um montão de vezes. Já todos encontraram? Se não encontraram, miren aqui, que aqui está escrito: hay caminos que ao hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. E se abrires agora em Provérbios 16, 25, vê o que diz a seguir. Vê o que diz também. 16, 25. Hay camino que parece derecho ao hombre, pero su fin es camino de muerte. Mira que o Senhor, em 2 capítulos, nos alerta 2 vezes acerca deste tema. E se nós mirarmos, reflexionarmos, com calma, nós miramos que a Bíblia não se equivoca. Bem, nunca se equivoca. Amém. Mas neste tema, é um tema que eu creio que toca a todos nós outros. Nuestra vida é hecha de decisões. A Bíblia diz que aquilo que sembramos, recorremos. Tudo o que nós, mira, todo o nosso caminhar ao longo da nossa vida, sempre temos que tomar decisões. Todos os dias da nossa vida, a todas as horas, em todo momento, nós temos que tomar decisões. E nem sempre tomamos as melhores decisões. E nem sempre tomamos as melhores decisões porque nem sempre temos tempo
para consultar Deus em tudo aquilo que nós devemos ser. Muitas vezes nos creemos já muito sábios, já nos levamos muitos anos disto, já oramos por la manhã, então temos que tomar uma decisão e já nem consultamos ao Senhor. Fazemos como nos parece bem. Eu creio que o Senhor lhe vai agradar isso, se lo hacemos assim. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que tu o consultes em todo momento. E porquê? Porque em muitos momentos da nossa vida nos falta sabedoria. E nas decisões que tomamos, a falta de sabedoria é algo visível e patente. E o hecho de estarmos aqui nesta noite, todos, é porque há muitos anos atrás tomamos uma decisão equivocada em nossa vida. Sim ou não? Uma. Quando nos envolvemos com as drogas pela primeira vez, tomamos uma decisão, seguimos um caminho. Seguramente quando nós tomamos essa decisão, nós creíamos que íamos a conseguir vencer as drogas. Não. Aquilo que passa com ele outro não me vai passar a mim. Não, nunca deu. Tu não veio, eu tenho um exemplo. Não, a mim não. A ele sim, porque ele é otário, porque ele é tonto, Deus. A mim nunca me vai passar isso. E sempre aquilo que confessávamos com a nossa boca nos iria acontecer. Quando nós dizemos que a nós outros não nos vai passar, é porque vai passar. Aqui em Remar eu aprendi uma coisa. Quando nos acercávamos a um chico, ou quando nós outros mimos dizíamos não passa nada, porque o responsável nos dizia toma cuidado, toma atenção, e nós não passa nada, é porque já estava passando. E assim é que tem acontecido ao longo da nossa vida. Nunca passa nada para nós outros. Pero o resultado final, e se nós mirarmos nossa vida, é que passa muita coisa em nossa vida. E nós muitas vezes não queremos assumir nossos erros, não queremos assumir nossos falhos, e por isso nossa vida muitas vezes vai por caminhos que nos levam à destruição. E eu hoje quero dar o exemplo de um homem que tinha tudo para dar certo a sua vida. Foi um homem que foi escolhido por Deus, um homem que foi o primeiro rei de Israel, um homem que havia hecho coisas buenas para Deus, mas que chegou na altura, tomou as suas próprias decisões sem consultar a Deus. Chegou um momento da sua vida que ele teve, como te posso dizer, em que ele tomou decisões que desagradaram a Deus. Tomou decisões que a ele lhe pareciam corretas, mas que aos olhos de Deus foram incorretas. Eu quero falar de Saúl nesta tarde. Creio que é um personagem que todos nós outros conhecemos. Está em 1 Samuel 15. Não vamos ler a história toda de Saúl, porque iríamos estar muito tempo aqui. Mas este homem foi um homem que Deus ungiu para ser o primeiro rei de Israel. Não era um homem qualquer. Israel era o povo de Deus. Deus ungiu este homem, lhe viu capacitar para poder dirigir seu povo, para poder ser seu representante nesta terra. Pero esse homem ha borrado toda a pintura. E veio assim, diz a palavra de Deus, no capítulo 15, diz que Samuel, o profeta, foi enviado por Deus e disse a Saúl, assim no versículo 2 diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque, não, eu estou lendo em português, pero aí em espanhol, não? Assim diz o Jeová dos Exércitos, eu castigarei o que hizo Amaleque a Israel ao poner-se no caminho quando subia do Egipto. Tu podes ver, o Senhor havia prometido, se mirarmos em Êxodo 17:8, vês que Amaleque, quando o povo de Israel se escapava dos egípcios,
se opôs contra o povo de Deus. Não sei se vocês conhecem essa história que Moisés tinha que ser sujeitado por Araón e por Ur, não? Las manos na luta, na peleia que Israel teve com os amalequitas. E quando diz que quando Moisés bajava as manos porque estava cansado, os amalequitas prevaleciam contra Israel. Mas quando os homens de Deus que estavam com Moisés lhe sujeitavam as manos, ele mantinha as manos bem alto, diz que prevalecia o povo de Deus. E assim o povo de Deus venceu os amalequitas. Pero Deus havia quedado com essa e disse: tranquilos, que mais adelante já vamos falar. E aquilo que Deus promete, Deus cumpre. Amém? Deus havia prometido que ia destruir esse povo. E chegou um momento, passado muitos anos, pero Deus não se havia olvidado. Amém? Deus havia tomado uma decisão que iria cumprir. Porque Deus sempre cumpre as decisões que toma. Amém? Não importa o tempo que tarde. Mais temprano, mais tardiamente, Deus honra a sua palavra. Amém? E se vês lá no 17, então viram e peleou contra Israel. Deus se havia quedado com isso. Apesar dos amalequitas haviam sido vencidos, Deus tinha prometido destruir esse povo. E chegou um momento com Saúl. Deus deu uma ordem: mira, Samuel, tu vais allá, habla com ele e lhe dizes que tem que destruir esse povo. É uma ordem minha. E a Saúl só lhe competia e só lhe tinha que obedecer. A ordem não foi porque Samuel lhe deu na gana. Samuel era o representante de Deus nesta terra. Nesses entonces, Deus usava os profetas para falar a seu povo. Samuel era ungido de Deus. Desde a barriga de sua madre, Samuel era um escolhido de Deus. Então, Samuel se ha dirigido a Saúl e lhe ha dicho: mira, Saúl, o Senhor me ha dicho assim. Vai, pois agora, não, mete o versículo 3, senão eu leio em português. Vai, pois, e era Amaleque e destrui todo o que tiene. Mira que o Senhor deu ordens claras acerca do que havia que fazer a Saúl. Deus não disse: mira, vai e haz o que te dá na gana. Vai e hace como bem te parezca. Não. O Senhor disse: vá e que destrui todo o que tienes. E não te apiades de ele. Mata a homens, mulheres, niños e aún los de pecho, vacas, ovejas, camelos e asnos. O Senhor deu a ordem completa. O Senhor não dá médias ordens. A nós, como cristianos, nos compete obedecer quando o Senhor nos demanda algo de nós. Não podemos obedecer a médias. No reino de Deus não há médias. Há um sim ou um não. Quando Deus habla, temos que cumprir. Não vale cumprir metade. Isso é desobediência. Isso é igual a que não tenhamos hecho nada. Para Deus é igual a não termos hecho nada, se hacemos só metade. Não é como nos parece, mas é como Deus manda. A obediência é a llave que abre o coração de Deus. É a madre de todas as bendições. Se queremos ser bendecidos em nossas vidas, temos que aprender a obedecer a Deus. Amém? Amém. Não a médias, não a nossa maneira, a maneira de Deus, como Ele diz. O Senhor te diz: tienes que amar, tu tienes que amar. Não a tua maneira, como o Senhor diz: tienes que perdonar, pois tienes que perdonar. Tienes que trabalhar, tienes que trabalhar. É isso que o Senhor diz. Amém? Amém. Não como nós outros: eu vou amar a minha maneira. Nós temos muito el hábito: hermano, te amo com o amor do Senhor, pero com o mío te dejo um palo na cabeça. Não é assim, isso não é amor. Não podemos amar com o amor do Senhor e o nosso amor, onde está? Não. Temos que amar como o Senhor habla lá em Coríntios 13, onde está a proeminência do amor. Todas as características que deve ter uma pessoa que ama a Deus. Amém? Então mira que Deus lhe deu ordens claras a esse homem. Mira, vá e hace. Ele foi realmente. Ele foi. Diz que ele convocou o povo e que foram a lutar
y que Israel ha vencido. Vamos al versículo 9. Mira, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Mira que Dios había dado una orden. ¿Qué había Dios dicho? Destruir todo. No vos quedáis con nada. Todo, absolutamente todo, no importa si era un boi de 1000 kilos gordo con una carne espectacular, no importa si había mucho oro, mucha plata, no importa absolutamente nada. ¿Ah? Importa que Dios había dicho todo. Y cuando es todo. ¿Ah? Amén. Amén. Cuando Dios te pide todo, tiene que ser todo, hermano. ¿Ah? Porque importa más obedecer aquilo que Deus nos diz que obedecer aquilo que nós pensamos, ou aquilo que nós hallamos, ou aquilo que nós queremos. Amém? Se estamos no caminho da fé, o mais importante é obedecer a Deus. Não é aquilo que tu pensas. Tu não existes mais. Hã? Tu não existes mais. Existe Deus em ti. Amém. Amém? Hã? O apóstolo dizia, já não sou mais que vivo, pero Cristo vive em mim. Então, ele não se importava de sofrer, ele não se importava de ser perseguido, de ser açoitado, de estar preso, por amor a Cristo. Amém? Amém. Porque a Bíblia diz lá em Romanos que a vontade de Deus é agradável e perfeita. Então, se nós estamos no caminho do Senhor, confessamos ao Senhor, amamos ao Senhor conforme nós dizemos, então não nos tem que custar obedecer ao Senhor. Amém? ¿Es así o no es? ¿Eh? Dios había dado una orden explícita a ese hombre, a ese rey. ¿Y sabes lo que ha pasado? Pues mira lo que ha pasado. ¿Eh? Mira, si vamos a hablar naturalmente, naturalmente, el tío había procedido bien. Si vamos a hablar como hombres, como humanos que somos, el tío ha hecho bien. Mató a sus enemigos, y el resto se quedó para él, el ganado y tal. Mira, está bien, ¿no? A los ojos humanos está bien. ¿Sí o no? ¿Eh? Sí. El tío tenía procedido, humanamente hablando, pero Dios no le dice para él agir humanamente. Dios le ha dicho, obedéceme. Mira, haz así. Y él tenía que hacer así. Amén. Pero él no lo ha hecho. Ele ha hecho a sua maneira, como lhe pareceu. E é isso que muitas vezes acontece na nossa vida. Entramos por caminhos que não devemos entrar porque nos parece. Entramos e trilhamos caminhos que diz lá a Bíblia cujo fim é a morte e não nos estamos dando conta. E Deus nos habla e Deus nos alerta e usa seus servos, usa os irmãos. Mira, cuidado, toma atenção. Mira que no passado ha passado e nós, não, isso era com o outro, comigo não passa nada. E muitos que saem desta porta, e hoje porque estamos aqui, ou saem dos caminhos do Senhor e não duram 3 dias lá fora. E vocês sabem, como eu sei, quantos já saíram desta casa, que foram avisados e estão no cemitério? Quantos? Conheceis alguns, não? Habéis cruzado de alguns, vocês? Não sou eu que estou inventando, não? Verdade ou mentira? Verdade. Não estáis convencidos, não? Amém, amém. Podemos vos mostrar o ataúde de alguns? Uma visita guiada por os cemitérios aí da região. Por quê? Porque não escutaram a voz de Deus. Porque o Senhor também um dia usou um profeta, um servo suyo, um pastor, um obreiro, o responsável lhe disse, irmão, tenha cuidado, porque esse caminho que tu vas não é coisa buena. O diabo sempre te dá regalos muito bonitos, muito bem empacotados, los disfarça muito bem, pero quando tu abres, é muerte, hermano.
Pode não ser física, mas espiritual é. E diz lá a Bíblia, quando tu sais e tens lá a tua casa lavada e adornada, diz que então certos espíritos piores que aquele que tu tinhas. E diz que o dano vai ser maior. Me passou a mim. Eu dei, há muitos anos atrás, dei a espalda ao Senhor, e quando saí, só a misericórdia de Deus me permite estar hoje aqui. Por isso eu sei o que estou falando. Irmão, toma atenção. Abre os ouvidos. Aprenda a obedecer aquilo que te dizem os responsáveis. Aquilo que te dizem os irmãos maiores. Tuas autoridades. Porque eles estão aqui postos por Deus e falam por Deus. E tudo aquilo que eles falem, tu podes mirar na palavra de Deus. Amém? Irmãos, há caminhos que parecem corretos, pero cujo final é a morte, irmão. Pode não ser física, pero espiritual seguramente é. Muitos deixaram a abundância que tinham na casa de Deus para estar mendigando aí fora. Muitos, irmãos, muitos. Eu conheci muitos. E vocês sabeis que muitos que se quedaram por aqui, muitos que vão a comer aí às comunidades aí na Alemanha e por aí, mendigando estão o pão, comendo as migajas que caem da mesa do rei, podendo participar no banquete, por uma decisão que han tomado, por uma mala decisão que han tomado, porque tudo que nós sembramos iremos recolher, irmão. O futuro depende do teu presente aqui dentro. Queres ter um futuro promissor, um futuro brilhante com o Senhor, tens que sembrar aqui. E tens que sembrar, sabes o que? Obediência. Tens que sembrar obediência, irmão. Amém. Se não aprendes a obedecer, a sujeitar-te, mira, o dia que saís por essa porta, lo vais ter crudo aí fora, irmão. Porque o que sembraste aqui, ele recorre lá fora. Amém? Se aprendes a ser desobediente aqui, lá fora vais recorrer? Desobediência também. Amém? E diz que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Amém? Mira que este homem tinha tudo em suas mãos, irmão. Pero ha desobedecido a Deus. E vê que no versículo 9 está entonces no versículo 12 não, 13 vamos já para o 13 para tardar menos. Mira, diz que Samuel por la mañana apareceu junto a Saúl. Mira o que ha dicho Saúl: bendito seas tú de Jehová, eu te ha cumplido la palabra de Jehová. El ser humano desde la creación, desde Adán, que é especialista em sacudir a água del capote. Adán comeu a manzana, pero quando o Senhor lhe apareceu, o que ha dicho ele? Senhor, la mujer que me has dado, eu não tenho nada a ver com isso. Tu é a culpa, Senhor, porque me has dado essa mulher. Não, ela não lhe apontou nenhuma pistola para comer a maçã ou a banana, não se sabe o que fruto é. A gente vai por a manzana que está mais barata nesta altura. Podia ser um mango, ou na papaya, eu que sei. Pero ela não lhe apontou uma pistola. Mira, o Senhor lhe tinha dito: mata tudo, destrói tudo, não quero nada daí. Pero ele disse: ha cumprido sua palavra, ha cumprido a médias. Ele realmente ha destruído os inimigos. Pero não ha hecho o mais importante, não ha obedecido a Deus. Amém? E aqui ele se desculpou logo. Não. Ele aqui, Senhor, tu ha cumprido. E mira, no versículo a seguir, no versículo 13, no versículo 15. Mira o que diz Samuel. Mete o 14, perdona, irmão meu. Olha o que diz Samuel. Que valido é este? Mira, as coisas ocultas sempre vêm à luz, algum dia.
Este não tardou muito, porque ele estava a dizer que havia cumprido tudo, e as ovejas estavam aí, com a campana aí tocando. E o homem de Deus lhe disse, mira, que é isto que eu escucho? E vê lá a resposta de Saúl no versículo a seguir. O que ha dicho ele? Mira, não foi ele, foi o pueblo. Nunca somos nós outros, são sempre os demais. Nós nunca hacemos nada. Mira, se nós formos a uma penitenciária, 99,9% das pessoas que estão detenidas são inocentes. A culpa foi da polícia que apareceu nesse momento. E é assim, é o nosso coração. E é isso que nós temos que cambiar. Mira, aquele cometeu um pecado, desobedeceu a Deus. E se estava lançando as culpas a quem? Ao pueblo. Pero quem é que mandava? Era o pueblo? Com quem é que hablou o homem de Deus? Com o pueblo? Não, com Saúl. Mira, o pueblo trouxe para sacrificar. Deus não precisa de sacrifícios desses. E mira, no versículo 21. No versículo 21 o que diz? Ele volveu a desculpar-se com o pueblo. Ele volveu a desculpar-se. Diz que foi o pueblo que tomou. Não foi o pueblo que tomou. Foi a desobediência que havia em seu coração. Foi que a ele lhe pareceu que esse caminho, que essa decisão era mais adequada. Mas ele se havia olvidado que Deus lhe havia dado uma ordem. E diz lá no versículo a seguir que Deus se agrada mais em obediência do que em holocaustos. Deus quer que nós aprendamos a obedecer-lhe. Há outra história parecida em Josué, não vamos abrir, que é Acã. Já conhecem a história de Acã? Ele também, o Senhor mandou destruir tudo. E ele refundiu, apalancou umas peças e o meteu debaixo da sua tenda, las escondeu. E sabes o que ha passado? O povo de Deus a seguir foi à guerra e perdeu. E Josué disse, Senhor, por quê? E ele disse, porque há anatema no acampamento. Anatema significa maldição, porque o povo desobedeceu. E diz que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. E Deus se enojou com o povo de Israel. E enquanto não han quitado do meio deles o produto da desobediência, o fruto da desobediência, Deus não bendeceu. Então significa que muitas vezes pela desobediência de um pode vir a maldição sobre os demais. Lembra-te que foi uma família que havia desobedecido, mas a consequência la sofreu o povo de Israel. A consequência veio sobre todos aqueles que estavam ao redor dessa família desobediente. Deus pode proceder assim. Neste caso não procedeu assim Deus. Deus disse a Saúl, mira, estás quitado. Estás quitado, tudo aqui não comes mais nada. E ele seguiu todavia como rei de Israel. Tu podes ler a história de Saúl. Eu te estou somente resumindo um pouco da história de Saúl, do que ha passado neste momento. E vês que como Deus opera, não importa se tu és um ungido de Deus, não importa se tens um chamado de Deus, importa sim, para Deus o que lhe importa é que tu obedeças, aprendas a obedecer, aprendas a sujeitar tu carne a esta palavra. Amém. Amém? Amém. A esta palavra. Enquanto tu não assimilares esta palavra, crendo que és a verdade e o melhor para a tua vida, mira, eu já te disse há um rato atrás, mira, obedecer a médias não vale. Não existe no reino de Deus. Não te deixes enganar. Não te deixes enganar. Obedecer é todos os dias, em todo momento, em toda a situação. Não é lunes obedeces, martes não.
miércoles obedeces. No, tienes que obedecer en todo. Tenemos que aprender obediencia. Eso nos custa sujetar nuestra carne. Nos custa morir a nosotros mismos. Nos custa morir aos nuestros deseos, às nuestras paixões. Há aqui muitos que lhe custa morir ao cigarro. Desobedecem por um cigarro, uma colilha que apanham no suelo. Nem é um cigarro, uma colilhita que apanham no suelo. O prazer de dar uma passa les leva a desobedecer a Deus. Para eles é mais importante essa passazita do que obedecer a Deus. Amém? É assim, o ser humano é assim. O coração do ser humano é enganoso. É enganoso o coração do ser humano. Amém? Por isso é que o Senhor nos alerta e mete 2 vezes praticamente seguidas. Toma atenção. Porque há caminhos que te parecem corretos, mas cujo final é a perdição. E o Senhor nesta noite te está alertando a ti e a mim. Não te creias que estou falando para ti. Estou falando para mim primeiro. Porque eu sou desobediente também. Amém? Eu sou desobediente também. Muitas vezes hago coisas que não consulto Deus. Muitas vezes tomo decisões sem contar com Deus. E depois me tenho que atener às consequências. Amém? Mira, os caminhos do Senhor são retos, são perfeitos. Pero nós os desvirtuamos muitas vezes. Por quê? Porque não queremos obedecer. Amém? Mira, em Gênesis, vemos o exemplo de um homem que obedeceu a Deus. Esse homem era Noé. Gênesis 6:22. O Senhor chegou ao pé de Noé e lhe ha dicho: eu vou assim só por arriba, porque eu sei que estás cansado. O Senhor lhe ha dicho a Noé: mira, este pueblo me deshonra, estou cansado desta gente toda, assim falando claro, eu, mira, vou mandar um dilúvio sobre a terra. Haz uma arca. E el tío ese, ¿cuántos años estuvo haciendo la arca? 100 años, mira bien, sofrendo las burlas de todos os seus vecinos, que se estavam deleitando aí, gozando la vida, depravando-se, gozando com ele, e ele sempre, por quê? Porque ele sabia que era mais importante obedecer a Deus que aos homens. Amém? Porque ele sabia que aquilo que Deus havia falado, Deus iria cumprir. Amém? É isso que nós temos que assimilar. Aquilo que Deus habla, aquilo que está aqui escrito, queiras ou não queiras, vai acontecer. O que está aqui escrito vai acontecer. Não queiras ou não queiras. Amém? Amém. Então, mira, Noé estuvo aí lutando, pum, 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 clavando. Amém? E sabes uma coisa? Passados 100 anos, ha venido um dilúvio sobre a terra. E sabes o que ha acontecido? Noé foi o único que se ha salvado. Por quê? Porque foi o único. Ele e sua família. Porque foi o único que obedeceu a Deus. Amém? Foi o único que deu ouvidos à voz de Deus. Aunque lhe tivesse parecido estranho. Mira que Deus agora me dá uma arca, Deus, pero aqui no monte, Deus, para aqui uma arca. Te parece estranho, pero Deus não se equivoca nunca. Se Deus diz, hace, tu hace, não questiones. Amém? Porque o fim de todas as coisas é a bendição quando nós obedecemos. Mira Abraão. O que ha passado com Abraão? Mira aí em Gênesis 12:4. Não, esse não é. Sim? O meu está diferente. Eu vou ler em português, me gusta mais o português. E no cielo se vai falar português, Italiano. Toma italiano. Quando eu fazer isto? 12:4. 12:4. Onde está o 12? Partiu, pois, Senhor, como lhe ordenara. E diz que Abraão ha ido como o Senhor lhe havia ordenado. Abraão não questionou. Porque eu tenho que ir para aqui e el outro para allá. Amém? Abraão é o padre da fé. Amém? Amém? Amém. Então, Abraão aprendeu a obedecer. Porque a fé sem obediência não é fé. Não há fé sem obediência. Sabes por quê?
Porque a fé é que é a certeza, não? A certeza de quê? Daquilo que se espera, não? E o que é que a gente espera? Tudo o que está aqui escrito, não? Não é o que esperas que o mundo te vai dar. Não, é aquilo que esperas o quê? Aquilo que Deus te vai dar. Amém? Então, ele obedeceu. Por isso é o padre da fé. Porque ele creu nele, Senhor. Sem ver, ele acreditou. E é isso que tem que passar nas nossas vidas. É nós acreditarmos sem ver. Amém? Acreditar. Diz que isso foi Abraão como Jeová lhe dijo. E ponto. O Senhor te diz e tu haces. E ponto. E assim a vida te vai bem. Amém? Amém. E mira nele 22:2, o que diz? Ele teve quantos anos esperando um hijo? Abraão? Um montão de anos esteve esperando um hijo. E o Senhor lhe deu o hijo, e depois de lhe dar o hijo, o que é que o Senhor lhe ha dicho? Mira, vai a aquele monte e sacrifica tu hijo. O que ha dicho? Toma tu hijo, a quem amas, e vai à terra de Moriá. E o que ha passado com Abraão? Se foi. E o que ha passado? Por sua obediência. O que ha passado? Quando ele iba a pôr el cotel a su hijo, o que ha passado? O Senhor Abraão. O Senhor muitas vezes quer provar nossa fé. O Senhor muitas vezes quer provar nossa obediência. Por isso o Senhor muitas vezes nos demanda coisas que nós queremos assim. Pero por quê? Que é isto? Porque tenho que fazer. Porque o Senhor muitas vezes nos está provando e nós não entendemos, irmãos. E quando chegou o momento, seguramente que Abraão tampouco entendia. Nesses 3 dias de caminho hasta ao Monte Moriá, quantas voltas sua cabeça lá, quantas voltas sua cabeça, quantos pensamentos ha venido a sua mente, mas ele somente em sua mente só viu uma coisa em seu coração: obedecer a Deus. Isso era o mais importante para ele. El hijo não lhe importava. Aunque o amasse, mais importante era amar a Deus. E sabes, Deus honrou sua fé, como pode honrar tua fé, minha fé, se nós realmente aprendermos a obedecer e a escutar a sua voz. Amém? E Deus supriu esse sacrifício através de um cordeiro, ou de um borrego, ou o que apareceu aí, de um animal. Que era uma oveja, que seja. Amém? Então mira que quando nós aprendemos a obedecer, Deus bendiz. Deus bendiz. A obediência é a chave que abre o coração de Deus. Amém? Amém. Se não obedeces, se não aprendes a obedecer, tu nunca vais abrir o coração de Deus. Porque como já te ha dito, não há média fé, nem média obediência, nem médio perdão, nem médio amor. Isto aqui é tudo integrado. Ou 100% ou nada. Amém? O Senhor diz, seja tu falar sim, não. Não há talvez nem porquê. Ou 100% ou nada. Amém? Então isso... Então vê que a obediência... Vamos a Josué 1:8, rapidito. Já me estás mirando com cara de hambre, Deus. A obediência traz prosperidade, hermanos. Diz assim, já tienes? Ya. Nunca se apartará de ti, de tu boca, este livro da lei, senão que de dia e noite meditarás em ele, para que guardes e hagas conforme a tudo o que nele está escrito, porque entonces harás prosperar tu caminho. Amém? Amém. Harás prosperar tu caminho, vês que está ao final do versículo. Porque para que tu alcances esta promessa, tens que fazer primeiro as que estão arriba. Amém? Mira, o Senhor diz, se meditares e guardares e aceres. O que é que isso significa? Só obedeceres ao que está aqui escrito. Amém? Só obedeceres à voz de Deus. O Senhor que vai ser, irá prosperar tu caminho. Irá prosperar, irá bendecer tudo aquilo onde colocaste as mãos. Amém? Amém? Diz lá em Deuteronômio, as bendições por causa da obediência. E também diz lá as maldições por causa da desobediência. Amém? Queres ser bendecido? Queres ser bendecido? Mira, medita, guarda e hace aquilo que Deus te demanda. Amém? E vendrá
e o sol resplandecerá sobre ti. Amém? Amém. 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 Glória a Deus. Tenho aqui muitos versículos, pero tenho... Mira, Paulo, o apóstolo Paulo, tem um versículo em Coríntios. Mira, que a sombra tinha 1 Coríntios 9. Que a sombra 9:25. Não, 27. Mira, que a sombra esse servo de Deus dizia assim: golpeio mi cuerpo. Tu sabes o que é golpear tu cuerpo? Não, ele não era tonto, não era que andava assim por la calle e se andava pegando. Não, se sujeitava, hermano, a cada dia, sabes? Crucificava sua carne, seus desejos, suas paixões. A cada dia se moria a ele próprio. Sabes porquê? Por amor a Cristo. Sabes porquê? Porque ele dizia: predicando eu aos demais, não vai eu a ser desqualificado. Amém? Isso, mira, é algo que tem que estar presente em cada um de nós outros. É que andemos nós outros a falar de Jesus, andemos nós outros a tentar evangelizar os demais, para depois andarmos, para depois perdermos nossa salvação. Mira, não é um caminho de rosas, é o caminho com o Senhor. A cada dia nós temos que morrer. A cada dia temos que crucificar nossa carne. A cada dia temos que correr nossa cruz. Uns de uma maneira, outros de outra. A cada dia nós temos que negar a nós outros mesmos, por amor ao Senhor. Amém? Hermano, tudo nos está permitido, pero nem tudo nos é lícito. Porque há coisas que nos parecem bem, pero cujo final é a perdição. Amém? Amém. Eu não me vou alargar mais. Mira, eu tenho aqui um pensamento que tirei de uma Bíblia de estudo. Mira, ao final eu não prediquei nada do que trazia, pero bem. Glória a Deus. E diz assim, mira: claves para uma vida sábia. A sabedoria significa, em grande medida, compreender os princípios através dos quais Deus governa o universo. Adquirir sabedoria quer dizer aprender a pensar como Deus, estimar as coisas que Ele ama e rechazar as coisas que Ele menosprecia. Alcançar sabedoria é poner-se na perspectiva que resulta de adoptar como nossos os valores de Deus e rechazar os valores que este mundo representa. Amém? Vamos orar. Senhor, te agradecemos, Deus, por tu palavra, Senhor. Queremos, eu personalmente, Deus, te pido perdão, Deus meu, porque muitas vezes, Senhor, não te escucho, Senhor, muitas vezes, Deus meu, tomo minhas próprias decisões, Senhor. Por isso, Senhor, nesta noite te pido perdão, Deus meu, delante da congregação, Senhor. Te pido, Senhor, que nos sigas ajudando, Deus meu, moldeando o nosso coração, Deus meu. Pongas um coração obediente, Senhor, em cada um de nós outros, Senhor. Coração, Deus meu, que ama como Tu has amado, Senhor. Coração que sinta como Tu has sentido, Senhor. Coração que sofra como Tu has sofrido, Senhor. Ensina-nos, Deus meu, a morir, Senhor. A nós outros mesmos a cada dia, Senhor. A minguar, Deus meu, para que Tu crescas em nós outros, Senhor. Queremos ser luz, queremos ser sal neste mundo, Deus meu. Por isso, Senhor, nesta noite, Deus meu, que esta semilha que foi plantada possa ser guardada em cada coração, Deus meu. Ensina-nos, corrige-nos, Senhor. E que a Tua misericórdia, Senhor, esteja sobre nós em todo momento, Deus. Graças por tudo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.